Bom dia, tudo bem? Eu sou Fernanda, sou professora de História e vou dar aula para você aqui da primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que seu projeto SEDUC em Ação 2021. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a maravilhosa Roma Antiga. Vamos lá? Para começar, nós vamos analisar aqui no monitor as habilidades que nos são propostas pela nossa matriz curricular. Inicialmente, nós vamos identificar registros e práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Assim como a gente fez com a Grécia, lembra disso? Fundamental para nós pensar essas civilizações como pilares da nossa civilização, das civilizações ocidentais. Quando falamos de França, Estados Unidos, entre outras civilizações do próprio continente europeu. Somos idênticos? Não. Temos a nossa própria formação cultural e defendemos tanto isso quando abordamos aspectos tão íntimos, por exemplo, da própria cultura brasileira, não é mesmo? Entretanto, é fundamental pensar o quanto essa habilidade nos leva a exercitar o conhecimento dos pilares que nos formaram, sobretudo nessa herança da ocidentalidade. Uma outra habilidade que é colocada para nós vamos relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Dois conceitos intrínsecos à Grécia Antiga e agora também à Roma Antiga. Trabalhamos com eles o tempo todo, quando tratamos aí das nossas situações, nosso cotidiano, Constituição, imprensa, CPI, enfim, são idênticos? Não. Eles têm também as suas particularidades, os seus contextos históricos muito específicos. Entretanto, é daqui também que nascem esses pilares para a nossa construção de cidadania e democracia. De igual modo, vamos comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Vão ter novas sugestões de filmes, inclusive, para que a gente faça isso bem. Vamos também identificar manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Para isso, a gente já vai começar mostrando para você um maravilhoso legado da Roma Antiga para nós. Veja você, eu tenho aqui a própria situação do direito romano. Você, primeira série, amadurecendo ainda sobre o que você vai fazer na faculdade. Pois é, caso você opte pelo direito, você vai trabalhar muito a história da Roma Antiga, sobretudo com base no direito romano. O próprio latim, que é a matriz da nossa língua, latim é língua morta, mas pense numa árvore frondosa. E quantos ramos o latim deixou para nós? Português, espanhol, francês, o romeno, o italiano. Outros legados, a magnitude da arquitetura romana, o Coliseu, a Fontana de Trevi, entre outras grandes situações, outros grandes monumentos, outros grandes aspectos que nós vamos contemplar aqui. No outro lance, a questão da religião. Em Roma, o berço do cristianismo, o berço da Igreja Católica, grande legado, grande pilar da ocidentalidade. E para a gente começar a pensar a evolução de Roma, nós vamos atrelar, vamos associar filosofia e política. Eram indissociáveis. Era elementar a filosofia para que se praticasse a política na Roma Antiga. E aqui a gente tem uma discussão curiosíssima que traz duas perspectivas sobre a origem de Roma, a perspectiva lendária e a perspectiva histórica. Uma perspectiva histórica, vamos nela? Mais fácil primeiro? Observe o mapa. É o mapa da Península Itálica, banhado pelo Mar Mediterrâneo, sobretudo ali, o Mar Adriático. E nós vamos perceber, a cada cor daquela que aparece no mapa, civilizações que vão se juntar, que vão se unir em tempos remotos, antes de Cristo, para se fortalecerem, fundando Roma. Civilizações como sabinos, latinos e entre outros povos, para se proteger dos povos etruscos. Faz sentido, né? Tranquilo para a gente deglutir essa ideia.
e a ideia lendária de que dois bebês, Rômulo e Remo, teriam sido encontrados por uma loba, criados, amamentados, acariciados, até que cresceram, sua natureza humana aflorou, tiveram contato com outros seres humanos. Amulho, na mitologia, teria então os adotado e, por fim, na fase adulta, seus valores, suas ganâncias acabaram promovendo a rivalidade entre os dois irmãos. Rômulo teria matado Remo e fundado Roma. Isso te lembra alguma outra história de gêmeos? Pensa nisso. Mas avançando na perspectiva histórica, nós vamos perpassar pela evolução da monarquia, da república e no nosso próximo encontro nós vamos conversar com bastante carinho sobre o Império Romano. Até que a gente chegue lá, nós vamos pensar a estrutura da monarquia, que vai ter reis, são 7 reis ao longo da história de Roma. Consta que a maioria deles teria sido lendários, inclusive de origem etrusca. Tá? O último rei teria sido assassinado pelo Senado, os mandatos não eram cassados através de impeachments, não eram investigados através de CPIs, eles se matavam. Por quê? Porque os cargos eram vitalícios. E o Senado, composto principalmente pelos patrícios, nascidos em Roma, homens de linhagem feminina romana, lembrou a Grécia de novo, não lembrou? Proprietários de terra, vão ser eles então que vão compor o Senado, principalmente. E quando mais jovens, as assembleias. Senado vem de sênior, o conselho dos sêniors, os homens mais sábios que vão deter uma maior gama de poder naquela civilização. No entanto, na medida em que o Senado galga maior poder ao longo da evolução política de Roma, o Senado instaura a República. E durante a República nós vamos perceber a vasta expansão do território da República. Os exércitos vão conquistar vastos territórios. E é importante pensar o quanto durante a República os patrícios, vamos ver o slide anterior, dialogam o tempo todo com os plebeus. Plebeus nem sempre são os mais pobres, mas vão ser a maioria, tá? Os plebeus detinham o comércio, o artesanato, mas não detinham direitos políticos. E na medida em que a República avança, nós vamos perceber grandes tensões sociais, grandes colisões entre patrícios e plebeus, na busca dos plebeus por alguma inserção dentro do poder, dentro da República. A base da sociedade é escravista. Na maioria dos casos, o escravo prisioneiro de guerra, ok? E avançando nessa situação de expansão territorial, para cada território que Roma dominava, o povo também era dominado e automaticamente escravo. Vamos ter as circunstâncias de escravidão por dívida, mas vai predominar a escravidão através da dominação dos povos. E as tensões sociais vão se agravar, patrícios vão enriquecer, plebeus vão galgar direitos através da lei da 12 tábuas, por exemplo, através da busca pelo direito a constituir o tribuno da plebe, mas uma contrapartida, o número de escravos foi se tornando cada vez maior. E por falar nessas tensões sociais, é importante que a gente destaque, nesse processo de expansão territorial, uma grande concentração de poder do Senado. Eu destaco a maior rebelião de escravos de toda a história, liderada por Espartacus. Espartacus era da Trácia e vai militar não só pela sua liberdade, da sua família, do seu povo, como também vai militar pelo fim da escravidão em Roma. A base produtiva de Roma. Fica para você uma dica da questão estadual de Ponta Grossa. Vamos lá? Do Paraná. A antiguidade greco-romana tornou a escravidão absoluta na forma e dominante na extensão, convertendo-se maciça e generalizada na Grécia. É uma questão discursiva, você vai resolver ela no seu caderno. E ela pede para você, nesse contexto, explique as razões do último movimento rebelde contra Roma, liderada por Espartacus. É um movimento sufocado pelo primeiro triunvirato, sobretudo na figura de Crasso, que também compunha o primeiro triunvirato, Pompeu e Júlio César. Mas, apesar da revolta ter sido sufocada, a República prospera,
as militâncias sociais não se perdem, as tensões sociais não acabam e, no entanto, esse patrimônio foi se fomentando ao longo dos séculos da República, antecedendo o nascimento de Cristo, que vai ser um grande tema para nós, voltando à pauta da escravidão no encontro posterior. E por falar nesse patrimônio fantástico que Roma legou, tenho mais uma questão aqui para você. Essa é do Enem de 2016. Vamos lá? No aniversário do primeiro decênio da Marcha sobre Roma, em outubro de 1932, Benito Mussolini irá inaugurar sua Via dell'Impero, a nova via sacra do fascismo, ornada com estátuas de César, Augusto, Trajano, já eram imperadores. Servirá ao culto do antigo e à glória do Império Romano e de espaço comemorativo do ufanismo italiano, o ressurgimento, o nacionalismo, o patriotismo, pautado na história. Às sombras do passado, recriado, ergue-se Nova Roma, que pode vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes, e seus grandes poetas e apólogos como Horácio e Virgílio, uma forma do Mussolini fomentar e sustentar o Estado fascista, apesar de todas as questões que já abordaremos também em encontros posteriores. A retomada da Antiguidade Clássica, na perspectiva do patrimônio cultural, foi realizada com qual objetivo? Olha a letra B. Utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político, que cabe muitas críticas, sobretudo do ponto de vista humanitário. Não é mesmo, primeira série? Em breve a gente retoma esse tema, tá? Assim que a gente voltar a se ver, vamos pensar o maravilhoso, o Império Romano. Muito obrigada, galera. Grande abraço. Estudem. Tchau, tchau.